Olha que delícia. Esse texto aí foi adaptado de algum lugar. Não foi um texto 100% nosso, não é? Da equipe de português. Mas, olha como é que ele caiu como uma luva, né? Inclusive, caiu no Enem aí, um tema muito parecido no ano passado. É possível que caia alguma coisa voltada para a inclusão de pessoas com deficiência esse ano no Enem? Não, né? Porque no ano passado. FUVEST, Unicamp, talvez também não, né? Porque eles já estão aí, ó, circulando em torno de temas de atualidade. E esse está muito batido já, porque já foi explorado no Enem do ano passado. Não tem cara de coisa do ITA, né? O ITA não toca, né, na questão da minoria. O que eu acho que pode cair no Enem? O que você acha que pode cair no Enem, Maria? Como o ITA está fechando aí com a questão das minorias marginalizadas, já falou de mulher, não acho que vai falar alguma coisa sobre gênero ou transgênero, porque vai gerar uma polêmica desnecessária, mas a questão do índio, da culturação indígena, né, da apropriação de terras dos índios, eu acho que é uma coisa que pode, não sei, pode cair aí, mas eu nem sempre dou sorte. Ano passado, por exemplo, eu não dei sorte nenhuma, falei que ia cair alguma coisa de depressão e não caiu. Também é um tema que eu acho que está muito recorrente, depressão, suicídio entre jovens, e não caiu. Mas, em compensação, eu acertei o tema do ITA, que eu falei que ia cair alguma coisa de velho, de idoso, aposentadoria, e caiu, né? Então, vamos ver se esse ano eu consigo ter uma mente brilhante. Olha o tema aí, o tema foi dado, tá? Quando o tema é dado, fica mais fácil, porque a gente pode explorar o próprio tema junto com o texto. Então, o tema está aí, vamos ler. A questão da inclusão de pessoas com deficiência. E aí, olha só, o tema foi dado, a gente tem que limitar isso daí, né, à sociedade brasileira e ao tempo atual. É para isso que a gente tem um texto dissertativo argumentativo, para discutir uma problemática da atualidade. Vou deixar uma coisa clara para você que está assistindo essa aula, e é da turma média e extensivo. Quando você fizer... Tem uma folhinha aí, gente, de redação para mostrar para os meninos? Tem, não? Me passa qualquer folha, Lauren, por favor. Rapidão. Quando você estiver fazendo sua redação e estiver passando a limpo, aí antes de você tirar aquela foto bonita, caprichada, não faça lápis, faça caneta. Aí você vai botar assim, tema. O tema dado, né? A questão da inclusão das pessoas com deficiência. Aí vem botar o seu título, que vai ocupar a linha 1, tá? Não precisa pular uma linha, já começa o parágrafo introdutório. Aqui no cantinho, você vai escrever assim, ó. Modelo FUVEST, modelo Enem, modelo ITA, modelo IME. Por que isso? Vocês sabem que a plataforma nossa, obrigada, Laura, está sendo atualizada o tempo inteiro para atender você cada vez melhor. E que esse tipo de coisa, de mudança, de melhoria na plataforma, depende de uma equipe muito grande. Não é um trabalho tipo, pisquei, o negócio mudou na plataforma, né? Precisa de um código, de desenvolvedores, né? De uma equipe grande e mais ou menos umas 2, 3 semanas para funcionar. O tema é válido para a turma média, extensivo e ITA. Mas a gente tem particularidades nesses vestibulares no que tange à conclusão, né? A conclusão do ITA, por exemplo, não é obrigatória, mas pode fazer, se o tema permitir, uma proposta intervencionista, tá? A FUVEST não precisa, tá? Pode fazer se o tema couber. Então, se você vai fazer um vestibular da FUVEST, você vai escrever lá em cima que você escreveu a sua redação pensando no vestibular da FUVEST. Porque aí o corretor, quando for olhar para a sua redação, ele vai, quando chegar lá na parte conclusiva, ele vai ver que você não usou o modelo de conclusão, exigido no Enem, mas você usou uma síntese, uma retomada conclusiva, uma retificação do problema, né? Uma ratificação, não retificação. Uma ratificação do problema, ok? Então, para deixar claro para o corretor não se equivocar na sua correção, até a gente conseguir arrumar um jeito fácil do aluno marcar e o corretor identificar qual que é o modelo que o aluno fez a redação. Tudo bem? Bora lá. Texto 1. Nós temos quantos textos? 2, 3, 4 textos.
Entra em vigor nesse sábado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz regras e orientações para a promoção dos direitos e liberdades de deficientes, com o objetivo de garantir a essas pessoas inclusão social e cidadania. A nova legislação, chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, garante condições de acesso à educação e saúde, estabelece punições para atitudes discriminatórias contra essa parcela da população. Hoje no Brasil, existem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. A lei foi sancionada pelo governo federal em julho e passa a valer somente agora, 180 dias após sua publicação no Diário Oficial. Um dos avanços trazidos pela lei foi a proibição da cobrança de valores adicionais em matrículas e mensalidades de instituições de ensino privadas. O fim da chamada taxa extra, cobrada apenas de alunos com deficiência, era uma demanda de entidades que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência. Quem impedir ou dificultar o ingresso da pessoa com deficiência em planos privados de saúde está sujeito a pena de 2 a 5 anos de detenção. Além da multa, a mesma punição será aplicada a quem negar emprego, recusar assistência médica hospitalar ou outros direitos a alguém em razão de sua deficiência. Um trecho que foi vetado pela presidenta Dilma Rousseff na época de sua sanção, porém gerou críticas. O projeto de lei aprovado pelos parlamentares obrigava empresas com menos de 100 funcionários a contratarem pelo menos uma pessoa com deficiência. Atualmente, a obrigação vale apenas para empresas com 100 trabalhadores ou mais. O veto foi considerado pela deputada Mara Gabrilli, relatora da proposta, uma perda irreparável. De acordo com o Estatuto, as empresas de exploração de serviços de táxi deverão reservar 10% das vagas para condutores com deficiência. Legislações anteriores já previam a reserva de 2% das vagas dos estacionamentos públicos para pessoas com deficiência, mas a nova lei garante que haja no mínimo uma vaga em estacionamentos menores. Os locais devem estar devidamente sinalizados e os veículos deverão conter a credencial de beneficiário fornecida pelos órgãos de trânsito. A legislação exige também que 10% dos dormitórios de hotéis, pousadas sejam acessíveis e que ao menos uma unidade acessível seja garantida. Mais direitos. Outra novidade da lei é a possibilidade de o trabalhador com deficiência recorrer ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, quando receber prescrição de órtese ou prótese para promover a sua acessibilidade. Ao poder público, cabe assegurar sistema educacional inclusivo, ofertar cursos de acessibilidade e garantir pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, de acordo com a lei. Para as escolas inclusivas, o Estado deve oferecer educação bilíngue. Como assim escola inclusiva e educação bilíngue? Bilíngue porque a Libras, a linguagem brasileira de sinais, ela é considerada uma outra língua, tá? Em Libras como primeira língua e português como segunda. Entra em vigor nesse sábado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz regras e orientações para a promoção dos direitos e liberdades dos deficientes, com o objetivo de garantir inclusão social e cidadania. Uai, veio de novo? Olha que engraçado! Você viu que está 2 vezes copiado o primeiro parágrafo? Quando começa, entra em vigor, isso já acabou, isso é lá do início. Olha lá, entra em vigor, é o início do texto 1. Que loucura, tem que apagar isso aí, coloca pra mim. O texto 2 a gente tem uma imagem aí, ó, que fica ligado e colocada em alguns órgãos, estabelecimentos, né, para mostrar que aquela instituição, aquele local, restaurante, hotel, garante, né, que a pessoa com algum tipo de deficiência seja bem atendida. Então eu tenho alguém com bengala ou com uma muleta, né, que tem dificuldade de se locomover, alguém na cadeira de rodas, e o símbolo da surdez,
né? Indicando que ali naquele local pode ter alguém que fala Libras e que pode orientar melhor aquele cidadão. O texto 3. Onde que eu vou botar? O texto 3. Assim tá melhor? O pessoal tá reclamando, olha a charge que tem aí, ó. Tá reclamando da falta de acessibilidade e de brinquedos adaptados aos parques, senhor vereador. Não posso fazer nada, não temos verbas. Primeiro, gente, olha onde é que está o parque, no meio do morro. Tem uma criança normal, né, sem nenhum tipo de problema ou deficiência, considerada aí normal, abre aspas, né, porque a pessoa que tem deficiência não deixa de ser normal, ela só tem uma dificuldade. Até uma criança que não tem nenhum tipo de deficiência, imagina subir ali naquela ribanceira. Não tem verba. E olha lá o bolsinho do vereador, cheio de dinheiro. O texto 4 fala da questão das vagas. E aí eu tenho, né, um cadeirante que olha emprego, ele vai correr atrás de emprego. Chega lá, vagas para deficiência, e o que ele se depara? Com uma escada. E aí fica difícil, não é? O texto, ele deve ter 30 linhas, ele deve ser opinativo, por isso que ele é argumentativo e dissertativo, tá bom? Então vamos lá, vamos esmiuçar primeiro os textos. O primeiro texto é o texto maior, que contém mais informações, né? Texto 1 fala sobre um tanto de coisa, sobre a lei, não é? Sobre inclusão, então fala sobre lei, inclusão dessas pessoas, né? Na saúde, no trabalho e na escola. O que mais? Saúde, trabalho e escola. Beleza. O texto 2 é aquela imagem, né, que indica que deveria ter, na maior parte dos estabelecimentos comerciais, imagem indicativa. Que ali tem alguém que pode ajudar, indicativa. No texto 3, eu tenho a charge, né? Que não tem verba. Falta verba. Falta verba mesmo, gente? Falta vontade política. Não é? E o texto 4, que é uma imagem também? O que eu tenho no texto 4? A questão do emprego e da acessibilidade. Não é? Ofertou a vaga? É fácil ofertar vaga? Coloca aí, precisa-se de funcionários, pessoa com deficiência. Mas aí você não coloca uma rampa para essa pessoa subir, não é? A pessoa é surda e ela não tem ninguém que conheça a língua dela, que é Libras. Como é que essa pessoa vai estar inserida no mercado de trabalho? Né? Quando uma empresa se presta a função de abrir vagas para pessoas com deficiência, não é? Seja no maior ou menor grau, ela tem que possibilitar não só a essa pessoa o acesso de se locomover e de se comunicar plenamente com os colegas, mas também orientar os outros funcionários para que ajudem nas demandas desse novo funcionário. Emprego e acesso, né? Acesso aí às escadinhas que a gente tem aí. Sabe que eu sei desenhar a escada? Sei. Pronto. E aí o tema, vamos esmiuçar o tema antes de ler a redação do aluno. Ô Maria, confere para mim um negócio que eu não vi. Naquele texto do aluno, aparece o nome do aluno? Parece? Dá para arrancar o nome dela aí? Arranca para mim. Aluna ou aluno? Antes de você ver, tem uma pergunta também. Tá, tira porque eu não falei para a pessoa, tem que ter anonimato. A gente fala do milagre, mas não pode botar o nome do santo na roda. Diga aí a pergunta. Não, pode fazer a pergunta. Érica, como a frase tema é bem ampla e o texto de apoio também, seria interessante escolher uma área para trabalhar com mais profundidade, exemplo, mercado de trabalho, educação, mobilidade urbana do deficiente, questão de preconceito e outros possíveis? Caberia no tema uma abordagem generalista da inclusão do deficiente também, exemplo, Meu Deus, quem falou isso tudo? as políticas afirmativas do CEDEST. João Henrique Depinho Sendra. Calma, ele não esperou molhar o bico.
O Zé tá mandando ver. Vem cá, mandar um abraço pra ele. Bota esse bigodinho. E a imagem o quê? Indicativa? É. É um adesivo, né? Todos os lugares, estabelecimentos comerciais deveriam ter essa indicação de que ali essa pessoa é bem-vinda. Por exemplo, tem padaria que fala, não pode entrar com capacete, não é isso? O Zé tem, o Sendrete, o pai dele tem uma padaria. Melhor pão de, como é que é o nome da cidade? Como é que eu vou fazer o merchan? Lavrinhas? Não, em Maldição. É aqui, eu acho que é Lavrinhas. O melhor pão de Lavrinhas é da padaria do Sendrete. Pergunta pra ele se a cidade é essa. O tema é amplo. É de propósito. O tema é amplo. Desse tema a gente pode puxar um tanto de assunto. A questão fácil, é a discussão. Tá? Vamos esmiuçar. Ele falou aí qual que é o nome da cidade? Inclusão. Incluir aonde, gente? Não sei que a gente tem que colocar essas pessoas que estão à margem da sociedade. Meu Deus, pisei no microfone. Jesus, deixa eu colocar aqui, Maria. Não tá dando certo colocar mais para baixo, não. Veja aqui mesmo. Tá? Inclusão na escola. O que mais? Essas pessoas precisam no trabalho. Na saúde, né? Ter um atendimento especializado. Tem alguém que saiba lidar com essa sua dificuldade. Que mais? No lazer, porque deficiente também brinca, também sai, também viaja. Não é? Tem que ter hotel, motel, qualquer outro tipo de estabelecimento que favoreça que essas pessoas se divirtam. Tudo bem? Escola, trabalho, saúde, lazer, faltou algum ponto? Transporte? É todo lugar que tem acessibilidade? Vamos incluir essas pessoas aqui. E aí, olha só, o tema da inclusão é muito amplo. As pessoas com deficiência também. Aqui a gente pode falar que tipo de deficiência? Física, visual, auditiva, Agora eu não estou muito certa se o termo é correto, que é algum tipo de deficiência cognitiva. Vai soar preconceituoso? Por exemplo, pessoas que têm Asperger, autismo. Não vai não, né? Cognitivo. Posso pegar qualquer aspecto aqui. Bom, ainda continua amplo. Vamos fechar. Eu vou escolher um daqui e um daqui. Vamos discutir em que lugar? No Brasil. E no Brasil de quando? No Brasil de hoje. Não é amanhã. Não foi no passado, lá nos anos 50, que sequer pensaram... Ah, peraí. Você que está com o computador, faz favor para mim. Pessoas com síndrome de Down, a deficiência é classificada como cognitiva. Desse tema, onde é que eu vou escrever? A gente vai tirar um assunto. No lazer, tá? De pessoas com deficiência. Vamos pegar uma deficiência bem pouco discutida, tá? Tá. A questão aqui, ó, quando eu vou discutir, não, é para fechar no Brasil, a discussão é nossa. Cabe uma proposta de intervenção aqui? Cabe. Posso colocar proposta de intervenção na prova do ITA, Lauren? Pode, gente. Ninguém disse que não pode, não. Não existe essa regra. No edital não fala, não é para fazer proposta de intervenção. Não é obrigado, tá? É mais fácil, inclusive, você fazer uma redação com proposta de intervenção, não é não? Ainda mais quando o tema é esse, que é uma problemática social, você precisa intervir, arrumar um jeito de resolver aquele problema, é muito mais fácil, tá? Então, se você quiser fazer para a AFA, para o IME, para o ITA, e o tema couber uma proposta de intervenção, está liberado fazer. A única diferença é que não é obrigado. A FUVEST tem uma tendência a temas mais abstratos, mais amplos, né, que permeiam aí a questão da individualidade, da subjetividade humana, aí não cabe. Pensa no 2010 lá, O Mundo por Imagens.
Não tem proposta de solução, porque aquilo não é um problema. O eixo temático não é uma problemática social, então não cabe. Primeira coisa que você tem que pensar é quando escrever o tema, dá essa esmiuçada. Lê o assunto, escreve a frase tema e vê o que pode ser discutido. Aí daqui você começa a escrever, fica mais fácil. Então eu escolhi um assunto que é falar sobre a inclusão, já está escrito aqui, ó, inclusão, pode falar de outra coisa, inclusão de pessoas com deficiência visual no lazer. Pô, eu vou falar no BR, né? Vamos falar no Brasil. Então vamos fazer uma abordagem ampla e generalista para apresentar o tema. Posso falar de todas essas áreas e todas essa aqui na introdução? Não precisa, eu já fechei o meu ciclo. Então você vai mostrar o que é uma pessoa com deficiência, por exemplo, né? Uma pessoa com deficiência visual, o cego, né? Pode ser parcial. E aqui a gente já vai dividir, ó. A pessoa pode ser parcial, né? Então não é totalmente cego. Parcial, pode ser total. E aí pode ser em um olho só ou nos dois olhos. Essas pessoas também precisam trabalhar. Essas pessoas precisam de saúde, de atendimento médico especializado. De escola que eduque essa pessoa com qual que é a linguagem do deficiente visual. Não é Libras. Libras é auditivo. Qual é, gente? Vamos aí inteirar. Qual é o processo de leitura do deficiente visual? Ele lê com braille. Muito bem. Tá? Então não adianta botar um adesivo, igual é o texto 3 aqui, ó, na porta que o cara não vai ver, não é? Tem que ter o quê, gente? O telefone pode mandar mensagem de voz, não pode? E aí, um deficiente visual quer lazer, ele quer viajar. Pensa em toda a estrutura. Ele lê em braille, então o passaporte, as passagens, tudo tem que estar em braille, porque ele tem que sair de casa. Ele tem que ter o quê? Que é um outro elemento que ajuda muito o deficiente visual. E que os estabelecimentos comerciais têm que estar preparados para receber esse deficiente. Ele anda com aquela bengalinha, não é? Que tem a sensibilidade. Não, né? As prefeituras têm que garantir um passeio, uma calçada que tem aquela guia. Ele pode vir com quem? Quem é que acompanha o deficiente visual? Que é treinado para isso. Cão guia. Só que aí o cara vai entrar com cão guia no restaurante? Pode? A vigilância sanitária vai deixar? Vai. É obrigatório deixar. Então, o estabelecimento tem que estar preparado para isso. A cozinha, o lugar onde essa pessoa vai ficar, não pode ser perto da cozinha, por questão de higiene, tá? Vamos botar aqui, ó, cão guia. É um cachorro treinado, ele não vai fazer xixi, ele não vai avançar em ninguém. Pronto para isso, tá? É um animal treinado para esse tipo de ajuda ao ser humano. Bom, então a pessoa precisa da passagem, não é? E o prédio dela? Como é que ela vai entrar no elevador? Não tem porteiro. Vocês já pensaram nisso? E aí ele vai conseguir achar a chave, vocês já tentaram fazer isso com o olho fechado? Ou então, às vezes, você vai para uma festa e dá uma exagerada e não consegue achar o buraco da fechadura? Tem que ter uma forma. No meu prédio, é chique. Primeiro prédio que eu moro, que tem um monte de coisa legal. O cara bota o dedo para abrir a porta. Para mim não serve porque eu não tenho digital. Então, botar o dedo, tô ferrada. Mas ele chega lá e põe o dedo. E aí a porta abre, se o porteiro não vê a pessoa. Tá? Tem rampa, porque para deficiente visual, subir escada também é algo complicado, né? Ele pode cair, se não tiver corrimão. A pessoa que é pro lazer, o que a gente entende por lazer? Diversão, né? A pessoa pode ir ao cinema. Aí você vai perguntar, por que o cara vai fazer no cinema? Ele é cego. Só porque ele é cego, ele está excluído da sociedade? Ele não vai discutir, por exemplo, o filme A Forma da Água. A Forma da Água é um filme bom. Quer citar um filme bom para isso? A Forma da Água. Citações. Já ouviu, Lauren?
Já ouviu ou não? Já viu? Não vi. Ganhou Oscar ou foi só indicado? Ganhou Oscar, melhor diretor. A Forma da Água. Tá aí, ó, modernoso. Se você não viu, pode ver, porque vai ajudar muito, tá? Inclusive, eu adoro citar filmes em redações. Ganhadores de Oscar, já dei a dica aí, ó. Aguardem os próximos enlaces. Mas não é esse filme não, tá? Não, claro que não ia dar esse mole. É para refletir, fala exatamente sobre isso, sobre uma mulher cega que namora um sereio. Ela não é cega, ela é muda. Ela é muda, é verdade. Bom, não importa. Ela tem algum tipo de deficiência, mas tem um que a moça é cega. Mentira, tem um filme mais bonito ainda sobre isso. Perfume de Mulher. Sim, muito bom. Confundi, ela não é cega, ela é muda, é verdade. Mas porque eu tenho visto muito filme. É Perfume de Mulher, não é? Com Al Pacino e aquele menino bonitinho. Perfume de Mulher. Não deu em nada, né, coitado? Perfume de Mulher. Esse filme é um filme para você discutir a questão, né? Se você quiser incrementar, ilustrar, ganhar ponto aí com o corretor. Então, um filme bom. Tem mais algum? Lembra de mais algum? De filme para ilustrar a redação? Tá vendo aí? Não precisa citar filósofo, não precisa citar Bauman. Se você não conhece Bauman até hoje, não vai botar o nome desse cara no meio de um negócio que você não dá conta de responder. Tem que fazer parte da sua vida, tá? Então, você vai estudar o Bauman, a filosofia dele, para conseguir sair naturalmente no seu texto. Não vale copiar e colar lá, porque no dia da prova não tem Ctrl-C, Ctrl-V. É você, o lápis e a folha. Então, isso tem que fazer parte da sua vida. Pensa, você joga futebol? Não jogo. Posso pegar você e jogar lá no meio da seleção brasileira? Vai dar certo? Vai dar errado. Vai dar problema. Vai dar igual o Galão ontem. Perdeu pro São Lourenço. Por quê? Jogaram um tanto de menino da segunda, né? Do Galinho para jogar a Sul-Americana. Não dá certo. Então, você primeiro treina, incorpora, isso faz parte da sua vida e aí você consegue botar para fora. Tá, tem um brasileiro muito famoso que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Mas esse não é de cego. Hoje eu quero voltar só. Ah, é verdade. Brasileiro. Tem colegas que falam sobre a síndrome de Down. Tem. Que, inclusive, os atores são portadores. Portadores? Que se fala? De Down. Tem Os Intocáveis, aquele filme francês. Lindo, Intocáveis. Tem um filme mais antigo, do Meu Pé Esquerdo, que eu acho que é o primeiro filme que o Daniel Day-Lewis ganhou o Oscar também. Não conheço. Tá bom. Depois você fala mais. Vamos voltar aqui. Tá? Porque senão a gente vai ficar só discutindo o filme. Podemos ficar aqui o dia inteiro fazendo isso. O lazer de uma pessoa com deficiência visual, parcial ou total. Pode ser uma pessoa que tem uma visão, né, só de um olho. Ou então tem a visão bem limitada do olho que precisa, por exemplo. Se você vai fazer a prova do Enem, tem cota para deficiente? Do Enem tem, do ITA não tem. Do SpaceX tem cota para negro agora, mas ser negro não é deficiência. Mas por que não abre a cota para deficiência nem no ITA, nem no SpaceX, nem na AFA? Porque é militar. Se tiver uma guerra, a pessoa tem que estar pronto com a saúde ok para entrar no avião, partir e lutar. Tá? Essa é a justificativa que os órgãos militares dão para não abrirem uma cota para deficiente. Tá? Essa, inclusive, é uma questão que a gente pode tratar aqui, ó. Cotas. Não é? Um dos textos fala de cota de trabalho. Vamos voltar para o visual. Lazer. Hotel. Do cara sair da casa dele. Botar a roupinha. Vocês já pensaram como deve ser difícil ser cego? Alguém tem que te ajudar. Tem algum lugar, tem algum personal ajudator, Tabajara? Tem alguém que te ajuda? Por exemplo, a pessoa precisa combinar a roupa. Ela não pode botar. Quer dizer, pode. Mas ela não vai querer sair baranga na rua. Vai. Combinar a calça com o sapato e com a blusa. Vai botar uma calça de pijama com a blusa social e um chinelo. Alguém tem que ir lá e ajudar essa pessoa a organizar o guarda-roupa dela. Com um jeitinho que a pessoa saiba que aqui tem isso, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Você já pensou que a pessoa precisa desse tipo de acompanhamento? Não é? Com etiquetinha
ó, pra você passar a mão e saber, e aqui é calcinha, aqui é meia, né? E aí ela abre a gavetinha e pega. O que é muito comum pra gente, muito simples, pra pessoa com algum tipo de deficiência, se torna um trabalho de engenharia. Aí a pessoa arrumou a mala, pegou o passaporte tem lá os dedinhos? Não tem. Não tem os negocinhos só por dentro. Então a pessoa tem que ter alguém para ajudar. Já pensou se eu posso oferecer um serviço, né, para ajudar uma pessoa dessa a organizar a casa dela? Facas, pratos, panelas. Tudo, a pessoa vive no breu, na escuridão. Não é? Eu pensei naquele personagem da Marvel, horrível. Citação para filme. O Demolidor. Ai, meu Deus. Demolidor, volta pro cult que é melhor. Pode citar o Demolidor, não sei se é uma boa. Apesar que a série é boa. Não sei se é uma boa citar o Demolidor. Né? Mas se não vier nada, melhor um exemplo desse do que não colocar nada. Tá? Aí a pessoa precisa entrar no ônibus. Se a rua estiver cheia de buraco, aquelas pedrinhas portuguesas tudo solta, ela vai cair, porque você enxerga, a pessoa não. Ela vai trupicar. Então tem que ter um indicativo de que tem uma curva. Vocês já repararam que é um monte de listrinha, aí quando tem a curvinha é um quadradinho, aí a pessoa faz a curva. Não é? Alguém em algum momento tem que ajudar essa pessoa a conduzi-la para ela achar um ponto de ônibus. E aí o que é muito comum? Quando eu estava em Belo Horizonte, eu passava sempre num lugar que era travessia de deficiente visual. Aí a gente passa a pessoa pela mão e vai carregando, né? Imagina fechar o olho e alguém te empurrando. A sensação é terrível, né? A gente não tem nem essa educação, nem no lazer, nem na escola, nem no trabalho, nem na saúde, né? A gente não tem nenhuma forma de ser instruído de que você não vai pegar a pessoa e vai carregar. Você vai ser um guia. Eu esqueci do esporte aqui, ó. Você vai ser um guia, então você vai oferecer o seu braço para essa pessoa e ela vai te acompanhar. Você não vai arrastar a pessoa. Obrigada. Beleza, ela vai pro ônibus, pega o ônibus. E aí ela tem que perguntar para alguém, não é? Que ônibus é esse? Não é? E se a pessoa não tiver a fim de ajudar, ficar lá quietinha, essa pessoa nunca vai entrar num ônibus. Tem que ter alguma coisa no ponto de ônibus para a pessoa saber. Aqui passa o 04B, né? Azulzão lá de BH, porque aqui eu nunca peguei um ônibus, eu não sei. Não é? Tá, então eu posso ficar aqui. E aí, lá em Belo Horizonte, aqui São José é uma cidade menor, eu ainda não andei de ônibus, porque eu moro muito perto do quadro. Tem um negocinho que fica passando os horários do ônibus, sabe? Digital, e que fala, daqui a 10 minutos passará o ônibus 1404B. Olha só, a pessoa escuta, olha que beleza. Entrou no ônibus e chegou no aeroporto. Quando chega no aeroporto, o negócio é diferente. Normalmente o atendimento do aeroporto costuma ser bom. Você está pagando caro para pegar uma passagem? Tem tempo que eu não vou, mas imagina-se que deve ser bom. Aí você chega para qualquer pessoa, não é? Lá é muito bem indicado. Nesses lugares costumam ser bem indicados. Te encaminham para uma salinha, de lá te jogam dentro do avião. Pronto. Aí a pessoa vai para um hotel. E aí tem que ter o telefone com braille. O que mais que tem que ter? Cardápio. Não é? A cama precisa ser diferente? Não, a cama pode ser igual, mas os móveis tem que ter uma disposição que a pessoa consiga circular tranquilamente. Ok? Então pensem em tudo isso. Pensem nas coisas mais simples do dia a dia. Para você que não tem nenhuma deficiência, como vira um entrave na vida de uma pessoa? Ela vai estudar. Imagina, essa pessoa quer fazer direito. Tem aqueles livrão, Vademecum, em braille? Aquilo deve ser uma fortuna em braille. Se tiver. E todos os outros? Tem apostila de cursinho em braille? Você está vendo como é difícil? Essa pessoa está incluída na escola? Não. Como que ela vai arrumar um trabalho? Como? Pensa, como que uma escola pode contratar um funcionário cego? Tá, mas aí você limita a pessoa não pode estudar, ela não pode se qualificar, ela não pode fazer uma pós-graduação, ela não pode fazer uma faculdade. Por quê? Porque ela é burra? Não. Porque ela não tem ferramentas para isso. Ela é minoria, mas tem muita gente cega no mundo, como tem muita gente com Down, como tem muita gente surda, como tem muita gente com outros déficits cognitivos.
tá? Em maior ou menor grau. Então, a obrigação é nossa de transformar essa sociedade. Aqui cabe uma proposta de intervenção? Cabe. O que tem que fazer? Primeira pessoa que tem que tomar a providência aí é o governo, tem que virar lei, que todo mundo tem que ter uma forma de garantir que essas pessoas tenham acesso à escola, trabalho, saúde, lazer, transporte e esporte. A gente só lembra de pessoa com deficiência quando tem Paralimpíada. E aí tem a Terezinha Guilhermino, que é uma corredora famosa, cega, vocês já viram? Ela usa faixa bonita, né? Toda colorida, não é? O cara que acompanha ela, o atleta guia, eu acho que é assim que se fala, é atleta guia, né? Ele não sai carregando a mulher, não. Ele tá ali só para guiar, para onde ela tem que ir. Ele não sai puxando e arrastando ela. É ela que corre, tá? Então, quando a gente montar um tema como esse, que é amplo, tem muita coisa para ser discutida. Escolhe um ponto da inclusão, em qual momento, em qual lugar você quer incluir essa pessoa. E aí você vai mostrar o que é bom e o que é ruim. Tem coisa que já é feita, tem coisa que pode melhorar e tem coisa que nem pensaram em fazer. Qual deficiência, tá? E aí, não, eu queria tanto corrigir o texto da pessoa, não vai dar. Maria já levantou o texto dos 10 minutos para mim. Não é? Pense em citação. Lauren, que é boa de filosofia. Citação. Vou citar O Pequeno Príncipe, que os olhos não veem. Não. O essencial é invisível aos olhos. É clichê, você tá ligado, né? Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Eu tinha pensado em ensaio sobre uma cegueira. Ensaio do Gabriel... Saramago. Tem até um filme. Tem um filme bom. Inclusive que um cara é bom. Qual que é o nome dele? Qual deles? Do ensaio sobre a cegueira? Não, qual personagem? O principal lá, porque só tem uma mulher que enxerga. E o cara tá com ela. Ah, é Brunet. Ah, é difícil lembrar assim, ó. Tem que vir mais treinada pra filme. Mark Ruffalo. Ou é o Gabriel Garcia. Não é o Gael Garcia Bernal. Não, é o Ruffalo. O Ruffalo. Como fala o nome desse cara? É Ruffalo, eu acho. Bom, se não é, vai ficar sendo. Gato. Entendeu? Esse é um filme bom. E ele segue bem a linha do livro, né? Você já leu o livro? Já. Então, o filme não destoa muito, não. Claro que é uma fantasia. Nada na obra. Tá? Pode citar. E aí, a cegueira no livro e no filme é uma analogia para a ignorância, né, gente? Não é que o cara é cego e todo mundo ficou cego e aí virou, tipo, Walking Dead, que ficou todo mundo louco. A cegueira é a ignorância do ser humano diante das coisas da vida, mais simples da vida, tá? E aqui a gente está falando de deficiência de verdade. Nesse caso, em deficiência visual, o melhor filme para a gente usar aí como argumento de exemplificação, né, para ilustrar, seria Perfume de Mulher. Aí você vai mostrar as ações que já são feitas, pode buscar indicações de coisas que acontecem na sua escola, no seu convívio, na sua igreja, no seu clube, que são voltadas para essas pessoas, tá? Principalmente deficiente visual e cognitivo, é meio à parte, né, do rol de deficiências humanas, a gente meio que ignora, não é? Ainda é muito forte quando você pensa em deficiência, as pessoas com mobilidade, né, com dificuldade de se locomover. Com o Enem do ano passado, começou-se a pensar nas pessoas surdas, mas e o resto das pessoas? Né? Eu me deparei esses dias com uma situação difícil, que eu estava no shopping, e aí tinha uma mãe deitada no chão, abraçada com uma criança que se debatia loucamente. E aí eu vi um monte de gente, dá uma balinha para ele, e um monte de gente falando, olha que absurdo, que moleque mal educado. E o menino era autista. A mulher tirou tudo de volta, tirou os sapatos e ficou abraçada. Na hora eu saquei que era autista, na hora. Na hora eu já falei, você quer que liga para quem? Não é? Esse é o comportamento. Imagina como deve ser difícil para essa mulher e para essa família conviver. Porque assim, o que a novela mostra, né? E vamos pensar aqui em deficiência cognitiva. É aquele autista gênio, né? Que decora 200 mil palavras, que fica quietinho, o autismo que dói, que é feio, que machuca, que faz escândalo, o que acontece na maioria dos casos, as pessoas não mostram, não é?
E a gente não sabe lidar com isso. Você acha que o povo que fica falando que o garoto era mal educado sabia o que estava acontecendo? Ah, o ensaio sobre cegueira, ignorando a realidade. Isso aqui tem que ser discutido na escola, no clube, na igreja, em qualquer lugar, para você conhecer, identificar e ajudar essas pessoas. Vocês vão ser resolutores de problemas quando entrarem na faculdade, não importa do que, não é? Ou na medicina, ou na engenharia, ou na psicologia, na pedagogia, não importa. Tem que ajudar esse tipo de pessoa a entrar no mundo de hoje, tá? Não é um privilégio poder ter acesso à educação. É simplesmente um direito de todo mundo, né? Ao trabalho, à saúde, ao lazer. O Zé riu porque eu falei motel, mas você já pensou, cego, deficiente, também vai no motel. Como que o cara entra num lugar desse? É lazer, gente, tem que garantir. Como que vai à praia com cadeira de rodas? Não vai à praia. Se ninguém, e tem que carregar a pessoa não pode ir sozinha, ela não tem autonomia na vida. O deficiente não tem autonomia. Quando você discutir um tema desse, você tenta mostrar formas de dar autonomia. Você consegue sair de casa, pegar um ônibus, arrumar um trabalho, comprar um pão, arrumar sua cama, tomar um banho. O deficiente não pode depender de outra pessoa para fazer isso. O principal, eu acho que é o ponto que mais deve incomodar uma pessoa deficiente, é que ela não dá conta de fazer as coisas que ela precisa sozinha, com autonomia, né? Acabou, né, Maria? Maria mandou calar a boca. Tem 3 perguntas. E o que você não falou? Eu fico aqui falando, que nem pobre na chuva. Vai, Maria. Fala, Maria! A Isabela está perguntando se na turma aí você precisa ser específico ou pode ser geral na redação. Não, meu bem, tem que ser específico. O tema é amplo, você vai lá e puxa um assunto. Isso serve para qualquer pessoa, em qualquer tipo de redação. Te deram um tema, o tema é amplo, é generalista, tá? Se não fosse pessoa com deficiência, se estabelecesse aqui que deficiência é auditiva, igual fizeram no Enem. Dessa deficiência auditiva, eu posso explorar isso tudo aqui, não pode? Não pode falar de todo mundo, não, porque você só tem 30 linhas. Você vai escolher 1 ou 2 para poder abordar. Tá? Não pode ser generalista porque o texto dissertativo ele é de natureza opinativa. Dissertar é falar sobre um assunto dando a sua opinião. Beleza. A sua opinião serve sozinha para convencer o interlocutor? Não serve. Por isso que agrega-se ao dissertativo o outro elemento, o argumentativo. O que é argumentar? É persuadir, é convencer através de argumentos, de autoridade, de exemplo, com citações. Tá bom? Para garantir que aquela sua opinião é correta, você traz mais uma galera que pensa como você e joga no texto. Ficou respondido? Tem mais? Que Gabriel? Tem milhares de Gabriéis. Gabriel Matos, o menino de Parati. Ele está perguntando se dá para tirar nota máxima sem dar exemplos. Não. Falar de uma entrevista, sem falar Não. de filósofo. Não. Não dá. Por quê? Porque o argumento ele tem que ser comprovado, não é isso, gente? Senão vira só um texto dissertativo, você está só opinando, né? Opinando em terceira pessoa. Então, acredita-se, falamos, não é? Mas quem mais acredita junto com você? Tem que ter um argumento de autoridade. Não tem argumento de autoridade nenhum. Onde que eu estou enxergando isso na sociedade? Joga lá dentro. Lembrou de um filme bacana? Não lembra da Marvel, tá? Esses clichês acabaram com a vida do Pequeno Príncipe. Ah, porque a história é bonita, a ideia é legal, mas virou clichê. O que é clichê? É senso comum, é frase de Facebook, é textão de Facebook, que cansa, que todo mundo copia e cola. Não pode. Tenta ver um trem mais que sai dessa linha, né? Isso é cult, é legal, gente. Cult é chique, viu? Vai por mim. Olha aqui, ó, já te dei 3 exemplos. Se quiser mais, você manda uma mensagem pra mim que eu vou pedir pra Lauren. Ela fez uma lista de filmes legais, né? Pra tratar a questão da pessoa com deficiência, pra poder te ajudar. Você pode fazer um bom texto sem argumentos, autoridade, sem exemplo, sem citação, mas não dá pra tirar nota máxima. E o Sindrec pergunta se pode argumentar sobre a necessidade das políticas afirmativas. Deve. Para exercer a cidadania e a importância da exclusão com os preceitos democráticos como isonomia e equidade. Esse menino vai fazer medicina, por que ele não faz sociologia? Vamos ser político social aí, menino. Vamos fazer ciências políticas e acabar com o que a gente tem nesse... Esse menino é bonito, não é? Pode sim. Só que aí você vai começar isso no desenvolvimento, Sendrete, e vai terminar na conclusão.
Tá? Porque a partir do que você disse, você vai oferecer outros agentes, aí você vai fazer o modelo Enem. Gomi fez. Começa a fazer o que você fez no desenvolvimento. Em direção à conclusão, você vai dar outros agentes. Você já usou o governo. Você tem ONG, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. Tá? Junta mais uns 2 ou 3 desses agentes transformadores da sociedade que vão te ajudar a estancar o problema social, que é a questão da pessoa com deficiência no Brasil hoje.